This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Weingärtner, sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growthaholics, avalie a gente com 5 estrelas na plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo e nos faz muito feliz. Inovação vem sendo pauta no mundo dos negócios há muitos anos. Para muitos a salvação, para outros apenas marketing. Hoje eu converso com a Milena Fonseca, que é sócia aqui da Ace Cortex, e o Matheus Quelhas, que também é sócio do Ace Cortex, sobre o futuro dessa tendência da inovação nas empresas e um pouco do que está acontecendo agora. A gente utiliza como pano de fundo a Ace Innovation Survey, que é uma pesquisa que a gente faz todo ano, e esse ano a gente tem impactos como o da inteligência artificial, né, que impacta também o hábito dos nossos consumidores, novas formas de trabalho e muito mais. E a gente vai entrar nesses pontos, mas eu também recomendo que você baixe a pesquisa para também tirar os seus próprios insights. Como que a gente se prepara e como que a gente prepara os nossos negócios, não apenas para sobreviver, mas também para liderarem a transformação. Vem com a gente! Estou aqui com 2 pessoas do Ace Cortex para a gente falar sobre essa pesquisa. Eu queria dar boas-vindas para Milena Fonseca. Tudo bem, Milena? Tudo bem, Pedro. E contigo? Tudo ótimo. E também Matheus Quelhas, direto de Indianápolis. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Pedro. E aí? Tudo ótimo. Hoje a gente vai falar sobre uma pesquisa que a gente faz todo ano. É uma pesquisa que se chama Innovation Survey e a gente cobre o que as corporações brasileiras estão pensando sobre inovação. É uma pesquisa onde a gente tenta sondar as prioridades, o que está acontecendo, onde estão indo os investimentos, e a gente quer dissecar essa pesquisa aqui com vocês. Se você quiser baixar essa pesquisa, você pode baixar gratuitamente no site da Ace Cortex. Se você for acecortex.com.br/Innovation Survey 24, você consegue baixar, ou se você for aqui nas notas deste episódio, você também consegue baixar. E eu queria começar aqui perguntando para a Milena Fonseca, que está ao meu lado, o que você consegue tirar de insight imediato lendo a pesquisa em comparação, se a gente comparar com o ano passado, o que salta aos olhos aqui de você? Primeiro, que saudade de gravar podcast presencial, né? É verdade. Acho que é completamente diferente. Desculpa, Matheus, que está em Indianápolis. Quem mandou ir para o Zeu, perdeu. Mas eu acho que os principais pontos que a gente teve no Innovation Survey, eles se pautam muito em como que a inovação deixa de ser uma estrutura apartada para ser algo que precisa ser uma prioridade na pauta das organizações. E aí é menos uma inovação que está olhando ali para um programa de conexão com startups, está olhando para novos negócios que não se conectam com o core, e mais como que as áreas de negócio atingem suas metas principais através da inovação. Acho que esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é o quanto que a estratégia de inovação precisa estar dentro da pauta estratégica da empresa, e isso precisa estar muito cruzado, né? Porque senão os projetos acabam morrendo na praia, acabam não evoluindo, ou não gerando os ganhos de negócio esperados. E existe quase que uma resistência, não é a palavra, mas um cuidado maior das empresas em trabalhar inovação no momento de crise, em que tem vários setores que têm margens sendo reduzidas, existe um momento de mercado, né? Que se a gente pega setor de metalurgia, se a gente pega setor de agro, setor de saúde, passaram por grandes dificuldades e agora estão sendo um pouco mais conservadores, acho que essa é a palavra, quando a gente fala de inovação. E acho que o terceiro ponto que tornou muito preocupante essa pauta e essa pesquisa para a gente foi, apesar da maioria das empresas trazerem que inovação é uma prioridade, e isso parte de 52% dos entrevistados, apenas 7% olham o desenvolvimento de talentos como uma prioridade. E quando a gente olha para as empresas que precisam ser mais ágeis, precisam conseguir gerar prontidão em relação ao mercado, precisam se movimentar de forma mais fluida em um momento em que os setores estão se apertando e que não existem barreiras tão claras entre os setores, você não ter pessoas prontas para assumir esse desafio cria um gap futuro
que poucas empresas estão se preocupando. Então, esse foi um ponto muito preocupante que a gente teve dentro da pesquisa. E aí, já pulando aqui para você, Mati, me preocupa, obviamente, entre os 52, a gente ter só uma pequena parcela que está efetivamente, de fato, né, priorizando isso. Me preocupa com 48% das empresas que não estão priorizando, né? É isso, quer dizer, você acha que aquilo que a gente está vendo no mercado, que a gente vê porque a gente absorve tudo que acontece no mercado de startups, que a gente está vendo toda a inovação, toda a revolução de AI, que a gente vai falar mais para frente, o impacto disso, mas você acha que as empresas não estão percebendo o impacto nos seus negócios? Ainda não, quer dizer, ou elas compreendem teoricamente, mas não conseguem sentir na prática? Por que isso não é prioridade para essas 48% das empresas? Nossa, para responder isso, a gente tem que entender e dissecar uma estrutura de uma empresa inteira. Mas tem alguns pontos muito específicos que são talvez os que a gente mais vê acontecer. A gente, olhando para a forma como empresas foram montadas e construídas, elas foram montadas e construídas pelos seus setores, pelas suas verticais ou categorias que elas vão trabalhando no mercado. Então, vamos pegar uma empresa de bens de consumo, qualquer, né? Eu tenho categoria A, categoria B e categoria C. E aí, muitas vezes, cada categoria dentro da mesma empresa tem as suas próprias estruturas. Então, a categoria A tem sua estrutura de custo, sua estrutura de price, sua estrutura de compra, sua estrutura de marketing, a sua própria estrutura, seu budget. A categoria B é a mesma coisa e a categoria C é a mesma coisa. Quando a gente pensa na integração da inovação, essa boa conexão de portfólio, esse bom caos que pode acontecer, essas estruturas, elas criam barreiras. E a partir do momento que elas criam barreiras, você não consegue, né, traquejar ali entre todo mundo e colocar isso como prioridade que faça sentido e seja muito bem articulada dentro da empresa. Então, vou dar um exemplo, né? A gente tem um grande exemplo de uma empresa aí que é a GE. Então, a GE, lá atrás, a gente tinha Jack Welch olhando muito para a visão de eficiência, um portfólio gigantesco de coisa, de energia, aerospace, tinha tudo, né? Até plástico tinha um monte de coisa. E aí, basicamente, esse foi construindo um portfólio olhando para eficiência. Então, se a gente pegar, é muito que as empresas estão olhando agora, né? Eficiência, 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 eficiência. O fato de olhar muito para eficiência é muito bom. O problema de fazer isso é que você não articula. Então, a partir desse momento em que eu não entendo como o meu portfólio se correlaciona, a empresa começa a cair o valor. E aí a gente viu, em 2008 eles quase quebraram depois da crise, né? E aí em 2018 troca-se o CEO e entra Larry Culp, que é o CEO, que foi o CEO até há poucas semanas atrás. E ele olhou muito para a visão de portfólio. Tem um portfólio gigantesco, é um grande conglomerado, e o que a gente faz agora? A gente tem que entender o que é prioritário. E nessa, ele entendeu quais eram as 3 prioridades. Então, eu tenho aerospace, energia e health, saúde, né, basicamente. E quando criou-se essas 3 prioridades, ele separou a empresa. A partir do momento que a gente separa, ele consegue criar o caos dentro daquela vertical, e não necessariamente com todas as verticais juntas. E esse é o grande problema, a gente quer fazer tudo isso em banana. Quando quebra dessa forma, né, a gente teve a parte de health, de healthcare, né, começando a ser negociada na Nasdaq no ano passado, e a Vernova, que é a de energia, e a aerospace, esse ano na NYSE, faz algumas semanas aí. E isso fez com que subisse muitas ações. Então, basicamente, eu não consigo focar no meu portfólio, porque a minha estrutura não me deixa focar no portfólio de uma forma geral. E aí, obviamente, a inovação não acontece, porque a inovação precisa dessas sinergias, ela precisa das adjacências. Então, para onde eu vou focar? Para a eficiência, que é onde eu consigo reduzir custo, é onde eu consigo fazer. A grande questão é o que a Milena falou. As barreiras de mercado estão cada vez menores. Então, se a gente diminui a barreira, a gente concentra na nossa caixinha, a gente esquece de diversificar, e aí, obviamente, fica difícil eu conseguir priorizar quando eu estou olhando só para eficiência, tentando me concentrar na minha caixinha. Então, tem um risco muito grande de não colocar isso em pauta extremamente estratégica na empresa. Muito, muito, muito grande. Se eu puder complementar o que o Matt falou aqui, eu acho que quando a gente olha para as empresas, e o Matheus trouxe bem, né? Existe tanto uma questão de crise econômica, existe uma barreira cultural, mas existe quase uma dissonância cognitiva mesmo do que os executivos veem como inovação. A inovação sempre teve um papel na cabeça do executivo de ser algo disruptivo, de se olhar para novos mercados, de se olhar para criar novos negócios, e não necessariamente inovar isso. Então, eles não olham a inovação como algo que pode trabalhar ali o core business da empresa.
É quase como se a gente olhasse, né, que a maioria das empresas, no momento de crise, elas vão para uma zona de defesa, e aí elas focam muito em, cara, eu preciso vender mais meu produto e ser mais eficiente, mas elas não veem que nessa zona de defesa eu estou inovando de alguma forma. Se eu fizer as coisas da mesma forma como eu fiz sempre, mesmo aqui olhando para o meu core business, provavelmente eu vou perder competitividade. Ainda mais em um momento em que a gente tem AI entrando, a gente tem barreiras sendo quebradas, a gente tem uma competitividade muito maior de mercado, mas a gente foi ensinado, né? Anos 80, 70, 90, a gente foi ensinado a pensar dessa forma, a gente foi ensinado que a inovação era o Uber que vinha, a inovação era o iFood que vinha, e muitos ainda relacionam a inovação até com o marketplace, né? Eles relacionam com um modelo de negócio. Quero ser asset light, né? Exato. É encomenda. Digital também. Eu estava até com um parceiro essa semana, ele falou assim, para mim, inovação é digital, mas inovação pode ser muito mais do que isso, né? Óbvio. Então, eu acho que tem isso também. Eles não veem que eles estão focando em inovação, apesar de alguma forma estarem. E eu acho que até vendo pela resposta aqui da Innovation Survey, quando eles falam das suas prioridades, né, estratégicas, é interessante ver que, embora 52%, né, e com um percentual ainda menor esteja de fato fazendo alguma coisa, mais de 60% deles estão buscando aumento de receita com o portfólio de produtos atual, aí é seguido de achar novas formas de receita, reduzir custos e depois 2 itens de pessoas, né? Que é cultura, criar uma cultura forte e atração e retenção de colaboradores. Então, olha que interessante a maneira como essas pessoas pensam, porque se a gente olha achar novas formas de receita, obviamente inovação está envolvido. Né? Se a gente olha aumento de receita do portfólio atual, obviamente inovação tem envolvido. Quer dizer, a inovação deveria permear tudo que essas pessoas estão respondendo, né? Inclusive redução de custos, porque hoje, e a gente né, tem falado muito sobre isso, a gente sempre pensa a redução de custos como digitalização de coisas ou né, alguma coisa automatizada, mas hoje a gente vê a AI vindo para realmente trazer uma redução robusta de custos aí, e a gente pode depois discutir o readiness, né? O quanto as empresas estão prontas para lidar com tudo isso que a gente está vivendo aqui. Mas eu acho, assim, olhando a pesquisa, eu acho meio assustador essa falta da visão. Eu não sei se não é nem a inovação, é uma questão de estratégia mesmo, né? Clareza estratégica de o que vai acontecer com o meu mercado, o que vai acontecer com o mercado do meu cliente, do cliente do meu cliente. Esse tipo de raciocínio, como é que você vê isso, Mia? Assim, você acha que o gap que a gente tem é muito mais de estratégia que acaba derivando para a inovação? Ou você acha que existe uma falsa associação de inovação com oba-oba, de vou trazer startups, né? Vou para o Vale do Silício. Como é que vocês aterrizam isso? Eu queria ouvir a Mi e o Mate também nesse ponto. Quando a gente olha aqui para as grandes corporações, eu acho que o buraco é até mais embaixo do que a estratégia. Eu acho que se chegar e a gente construir a melhor estratégia do mundo, provavelmente a empresa ainda não vai estar pronta para tocar essas frentes, assim. Eu acho que o gap, ele começa por aquele dado que eu trouxe. Apenas 7% das empresas estão olhando para como desenvolver esses profissionais que vão para o futuro. Há um mês atrás, mais ou menos, a gente teve com uma grande empresa, uma grande multinacional, apresentando um pouco nesse cenário em que os ciclos estão se tornando cada vez mais curtos, a gente deve viver uma evolução de 20 mil anos nos próximos 100 anos, a forma como a gente pensa não deve ser mais a mesma. Não deve. E aí, é ainda mais preocupante quando a gente coloca um GPT da vida que traz respostas prontas, e se a gente não é ensinado e provocado a pensar, como que a gente vai gerir esses negócios? Mas isso olhando para o futuro. E essa empresa trouxe, cara, mas isso não se conecta com o que eu vivo aqui, porque eu preciso ensinar meu líder a fazer um PDI. Então, eu acho que a gente formou, e aí, até generalizando um pouco, eu sei que não são todas as empresas que são assim, a grande maioria das corporações tem aí no seu nível executivo pessoas que entraram como trainees nessa corporação, que criaram carreira nessa corporação, que estão há 15, 20, 25 anos dentro dessa empresa. E quando a gente vê que as empresas não focaram em desenvolver, e a gente sabe que são 5% das pessoas que têm esse ímpeto de buscar desenvolvimento próprio, como
como que essas pessoas estão chegando nessas cadeiras executivas? E elas conseguem pensar fora da caixa que elas foram ensinadas a pensar? De, poxa, aqui eu tenho os 4 P's do marketing, eu vou trabalhar nessa praça, trabalhar esse produto, aqui eu vou trabalhar a eficiência dessa forma, ou não? Eu vou precisar colocar um headcount aqui. Quantas empresas, até mesmo quando falam vou inovar, vou criar um negócio, vou spin-offar, não colocam vários headcounts que para uma startup não seria viável? Enche de desenvolvedores. Exato. Então, não existe esse olhar para como que eu faço diferente. Se existisse esse olhar, eu ouso dizer que o Brasil estaria muito mais rico. E a gente teria muito mais oportunidade em termos de negócio. Isso é preocupante. Porque se a gente coloca ali que a competitividade vai se tornar cada vez maior e a competitividade deixa de ser local e vai para o global, muitas empresas brasileiras devem falir nessa jornada. Mas eu acho que isso começa aqui com as pessoas. Por isso que eu acho que o foco de desenvolvimento das pessoas, e não é um desenvolvimento técnico, não. É quase que competências socioemocionais com foco em pensamento estratégico. Como que eu consigo fazer as perguntas certas, desafiar nos pontos certos e ter um penso estratégico. E execução, né, Mi? E executar de fato, que não é uma execução de, poxa, mandei um e-mail aqui para o cara da outra área e se ele não responder, a bola está no quadrado dele. Contratei um fornecedor. Né? Exato. E se isso não for desenvolvido, não tem estratégia que vá ser desenvolvida pensando nesses focos. E mesmo que venha um fornecedor e traga uma estratégia, é aquele ponto. O dia a dia come a estratégia, a cultura come a estratégia do café da manhã. E mais aí de 50 pessoas trouxeram que cultura organizacional, como o Matt falou, é um grande gap para se inovar. Porque existem pessoas dentro dessa corporação que têm essa visão, mas elas não ganham espaço. Ou seja, no final do dia é sobre gente, né? O que tu está falando aqui. É sobre gente, é sobre estratégia, e eu acho que é sobre execução que bate em pessoas também. Sim. Mas não adianta eu falar que estou trabalhando com a tecnologia A, com a tecnologia B, com o modelo de negócio A, modelo de negócio B, faço relacionamento com startups, e ao mesmo tempo eu não retroalimentar isso para o negócio. Isso ser algo só para inglês ver. Eu estava falando com uma amiga minha recentemente, que inclusive trabalhou na ACE, e ela falou, cara, é desesperador você ver um reporte de marketing para executivos que fala só de alcance, cliques e penetração. E não traz uma visão por funil, não traz uma visão estratégica de resultado de negócio. Então, se a gente está olhando para um nível executivo que está nivelando por baixo as análises... Não sabe interpretar. Não sabe interpretar. Como que o negócio vai se moldar, né? E aí, nesse pilar de execução, eu trago até uma reflexão. O Web Summit passou agora, se falou muito de AI. Eu não vi nenhum case que trouxesse o AI mudando o negócio. Eram muitas pessoas que estavam usando o mesmo prompt que usam há 10 anos e falando que é AI. Ou pessoas que falam que usam AI, mas é uma startup que conectou ali só para falar que usa. Então, como que a gente está se preparando mesmo para a onda de mudanças que a gente já começou a viver? Eu colocaria nesse bloco, e aí a gente vai porque é mais confortável. Claro. Que eu vou cortar gente. O que é certo, né? O que eu consigo controlar de uma maneira mais objetiva. Vou cortar gente, eu vou demitir esse gerente e contratar outro, mas nada vai mudar. Eu acho que tem aquela coisa do problema do martelo, né, Matheus? Então, né, se você só tem martelo, qualquer problema é prego. Ou seja, pegar a mesma fórmula e repetir. E como a Milena falou, a gente está vivendo um momento de ruptura muito sério. Eu acho que daqui a 2 anos, por exemplo, a gente vai estar tendo uma conversa completamente diferente, mas eu acho que o que vai acontecer vai ser muita gente guiada pelo medo, porque eu estou vendo isso mudar na minha cara e eu não sei o que fazer. Então, ainda existe hoje uma capacidade de reação, né? Mas quando a gente coloca aqui a questão que eu acho que tem a ver com isso, a questão da descentralização da inovação, né? A gente estava pegando as maiores empresas da nossa pesquisa, houve um crescimento da descentralização da inovação. Ou seja, eu parei de achar que quem vai resolver a minha área de inovação e eu comecei a trazer isso para a área de negócio, ou seja, a área de negócio... que se você for pegar, né, eu acho que as ferramentas estão ficando tão simples, né, tão fáceis, que é mais ou menos o que o SaaS, né, que antes era gerenciado pela área de TI, agora as áreas contratam, né, a área de marketing contrata SaaS de marketing e tudo mais. Então,
Como é que você avalia essa tendência de descentralização, né? Tem um elemento de você não conseguir coordenar a inovação dentro da empresa, como lidar com isso, né? Como é que você vê isso? Boa. Acho que eu vou começar essa resposta lembrando de um livro muito bom, que se chama Estratégia da Inovação Radical. Já ouviu falar. Já ouviu falar, Pedro, desse livro? Né? O autor Não sei. O autor é meio duvidoso, né? Não, brincadeira. Mas lá tem uma parte que fala dos 6 princípios e tudo mais, mas tem uma coisa que de 2020, quando o livro foi lançado para cá, continua e vai continuar assim para o resto do tempo. O meu design organizacional ele tem que favorecer a mudança. Ponto. Se ele não favorece a mudança, eu não consigo fazer. Aí dá os problemas que a Milena estava comentando agora. A minha cultura não fica boa, eu não consigo conectar minha estratégia, eu não consigo gerar resultado. E aí, quando a gente pensa numa inovação descentralizada, é o que a gente espera que aconteça com um processo evolutivo, né? Basicamente, se eu tenho uma área separada, então, lembra, eu dei o exemplo eu tenho minhas categorias, categoria A, B, C, D, enfim. Se eu tenho essas categorias e eu tenho uma área de inovação que atende a todas, ela não atende ninguém. Então, eu tenho que conseguir descentralizar na área de negócio, porque, no fim das contas, quem é servido por essas inovações são as áreas de negócio, são as áreas de back-office, são as áreas que vão gerar o motor e o resultado. Então, descentralizar a inovação faz muito sentido. E aí a gente tem visto um movimento muito legal, e assim, não são todas as empresas e não funciona para todas ainda. Tá tudo bem também, né? A gente ir evoluindo no caminho. Mas algumas delas que estão um pouco mais avançadas nesse quesito, elas têm essa descentralização. Essa descentralização faz com que os times trabalhem mais cross-funcional, e a partir do momento que eles trabalham mais cross-funcional, o projeto é de todo mundo. E aí a inovação, o projeto, a iniciativa, né? E aí a inovação, o time de inovação, se ele existir, ele basicamente é um guardião do método. Ele é um guardião da visão do portfólio. E não necessariamente o protagonista da mudança e da transformação, porque o protagonista é a empresa inteira. E aí isso acontece para empresas que já subiram a pauta de inovação de uma forma tão estratégica que ela está embedada em todos os níveis, inclusive na altíssima liderança. Aí sim. E aí é a inovação mesmo, tá? Não é a inovação só de coisas disruptivas, como a gente estava falando um pouco mais cedo. Então, um exemplo disso, você pega uma Microsoft. A Microsoft ela tem um programa para conseguir trabalhar todas as estruturas dentro do motor, né? O meu motor de performance e o meu motor de perenidade, né? Que é o meu futuro. Ela chama Microsoft One. Então, eles colocam essas práticas juntas. As pessoas têm as métricas, o alinhamento de incentivos, ela tem todo o seu trabalho, sua cultura pautada em como que eu faço o futuro entregando agora. E isso é muito legal, mas é bem difícil. Então, para isso, precisa de um processo de change management muito bem colocado, muito bem feito. Porque é você pegar essas pessoas que estão há 15, 20, 25, 30 anos na empresa e literalmente quebrar o cérebro dessas pessoas e reconectar todos os fios. E aí sim a gente consegue fazer uma descentralização. Agora, se essa estratégia dá frutos, é claro, está clara. Porque se eu estou conectado com a área de negócio, eu estou conectado na estratégia principal, eu estou conectado nos objetivos da empresa, e se eu estou conectado nesses dois, a gente tem priorização e prioridade que faz sentido. E não tentar criar alguma coisa porque é legal, ou porque meu concorrente fez, ou porque não sei o quê, porque viu no mercado e, startup bacana. É muito bom trazer uma startup bacana. Mas assim, faz sentido para o meu negócio, sim ou não? E essa é a pergunta que ficou muito difícil de responder. Lá no survey, teve um resultado que me chamou bastante atenção, porque ele é um resultado bem ponta da linha, assim, que é as barreiras para fazer inovação. E aí, a gente tem um deles, né, que o ano passado foi governança, esse ano foi tempo de execução. Cara, quando alguém me fala que tempo de execução é a maior barreira para a inovação, o que sai? Muito provavelmente a gente não está conseguindo estabelecer bons processos e boas priorizações para conseguir fazer uma implementação com o tempo de qualidade. Isso é uma coisa. 2, a gente não está sabendo priorizar quais são as métricas para cada tipo de inovação. E aí, se eu estou comparando abrir uma nova linha, né, de fabricação com entrar num novo mercado, eu não posso comparar as duas coisas igual, né? Então, eu tenho que conseguir entender a diferença entre uma e outra. E o terceiro é não estar conectado com a estratégia. Se eu preciso de mais tempo, eu não estou conseguindo avançar na pauta dentro das áreas que me ajudam. E se eu não consigo avançar nas áreas que me ajudam, obviamente eu vou precisar de mais tempo. Então, o mindset humano está aí no meio, o processo está no meio, o design organizacional está no meio, a gente precisa fazer isso sair da frente. Posso trazer um outro ponto aqui para agregar o match? Acho que quando a gente fala dessa descentralização, por um lado ela é boa, porque mostra que a inovação está permeando o negócio. Por outro lado, me preocupa
se essa descentralização não vem de uma descredibilização das áreas de inovação. Porque por muito tempo, e aí eu ouso dizer que isso ainda acontece, a área de inovação foi a área legal da empresa. Foi a área dos criativos, foi a área que tocava design thinking, que tinha budget para levar os caras para o Vale do Silício, que conseguia trabalhar com startups, ter relacionamento com o ecossistema, mas pouco resultado foi trazido para o negócio. E na maior parte das vezes não por culpa das áreas de inovação, mas por culpa do guidance que elas receberam. Né? Do guidance, do direcionamento estratégico, e até mesmo do buy-in da liderança, do quanto que a liderança estava pronta para apostar em algumas frentes. E aí muitas áreas de inovação patinaram muito. Então, o que eu vejo é muitas áreas de inovação sendo vistas como marketing, e não é nem como governança que o Mate trouxe, que seria o ideal, né, Mate? Que a área de inovação fosse uma área de governança, de garantir que as ferramentas certas fossem aplicadas em cada caso. Gerenciar o portfólio da empresa. Mas eu tenho visto não menos isso, mais a inovação. Tipo, temos um hub, temos esse espaço, olha que lindo. A gente faz inovação, e aí para dentro a área de negócio toca, que é legal. Inclusive eu estava numa empresa de agro, que eles falaram, porque intraempreendedor é o cara que eu tenho que trazer e colocar um nome sexy para ser atrativo para ele. Head of, sei lá das quantas, CEO de alguma coisa. Quando não, o intraempreendedor é o cara que vai executar, que vai colocar sangue. Que não vai dar a menor bola pro cara. Nossa, é a última coisa. O Olhada da Gerdau falou pra gente, que vai trabalhar do pinico ao foguete. Esse é o intraempreendedor. E as empresas que conseguiram entender isso estão indo muito bem com a área de inovação. E essa descentralização está acontecendo muito mais nesse nível que o Mate trouxe de como que as áreas me apoiam e eu trago elas para conseguir destravar a frente de negócio, do que necessariamente, você toca. Então, eu tenho preocupação com isso, e eu tenho uma preocupação também no quanto que essa descentralização para empresas que não estão maduras, você precisa passar por uma centralização para depois descentralizar, né? Pode ser quase que um revestimento para um corte de budget de uma estrutura de inovação. E a empresa fazer mais do mesmo e voltar porque é confortável. Então, eu tenho essas duas críticas aqui, essa descentralização. Eu acho que é como se tivesse sido de 880, né, poxa, agora a inovação vamos fazer isso, vamos fazer sprint, vamos fazer não sei o quê, e a gente começou a olhar, peraí, mas o que aumentou a receita e tal, e aí, apertou um pouco o cinto, né, o juro subiu, e aí as pessoas começam a falar, peraí, agora eu preciso gerar resultado e tal, o que devia ser sempre o alvo, né, das iniciativas que a gente está falando aqui. Já garantiu seu ingresso para o ACE Summit 2024? O ACE Summit é um evento para quem empreende, quem investe, quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 162 e co-founder da startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Pronto, de volta à conversa. Agora, um ponto que me chama a atenção quando vocês falam é aqui, quando a gente pergunta para as pessoas sobre o alinhamento, né, aos objetivos da empresa. E a gente vê aqui que o fator que as pessoas acreditam que contribua para o sucesso é uma estratégia clara, né, alinhada aos objetivos da empresa, ou seja, tentar fazer alguma coisa muito fora do que a empresa faz, geralmente não é uma boa estratégia, né, especialmente do início do processo, e ter a cultura certa para promover e apoiar a inovação, é o segundo ponto que eles atribuem, e depois uma liderança empresarial forte e visionária. E o que eu interpreto lendo isso aqui, né, é duas coisas, né? Uma é falta de clareza e um problema de coragem e priorização, né? De um lado, cara, qual que é a nossa estratégia? É essa. E aí eu não preciso viajar muito na minha estratégia. Se eu sei para onde eu vou, eu consigo derivar, né? Porque a inovação ela é tática, né? Ela não é estratégica. A inovação é como eu executo a minha estratégia. Aí ela deriva fácil para lá. Qual que é o problema? Eu quero uma liderança visionária.
não preciso de uma liderança visionária, eu preciso de uma liderança que me dê clareza de para onde a gente vai. E eu acho, né? eu acho que o que falta também é coragem de tomar decisão, né? Porque toda a história de inovação é uma história que quando a gente vê o resultado final, a gente acha super legal. Quando a gente vê o processo, ele é assustador, né? Quando a gente vê, né, acho que nem toda empresa é insana no nível da NVIDIA, assim, que apostou a empresa umas 3 vezes ao longo da jornada deles, quase morreram, né? Assim, nem todo mundo tem o Jensen lá, que anda de jaqueta de couro e é o mestre da execução e tal. Mas eu acho que um elemento coragem é muito importante para a tomada de decisão. Então, esse é o caminho, porque eu vejo que às vezes a gente fala, não, é legal, mas também vão fazer isso. Mas não, é para cá que a gente vai. Então, acho que esse elemento é importante que a liderança não precisa inspirar, não precisa nada. Se trouxer clareza, eu acho que já ajuda 90%, né? Sabe que você falando assim me lembrou uma coisa que aconteceu agora no ano passado. A gente estava com um parceiro e basicamente a gente estava levando assim, né? Aqui está a tua estratégia do teu futuro curto, médio e longo prazo. São essas linhas de iniciativa que fazem sentido para o teu mercado. São essas linhas de iniciativa que fazem sentido para a sua estrutura de empresa e são essas iniciativas que vão te gerar um resultado assim, assim, assado, né? Dando ali os valores potenciais desses novas linhas, desses novos negócios ou mesmo dessas novas eficiências. E a gente estava lá, estava eu junto com a pessoa que é, né, a maior ali de responsável em termos de inovação, estávamos apresentando para todo o comitê executivo da empresa, levando ali as informações. Beleza, apresentamos, foi ótimo. E aí uma fala do presidente da empresa que foi o seguinte: olha, gostei porque a gente conseguiu ter priorização. Isso. O mapeamento que a gente fez tinha mais de 200 iniciativas, 200 possibilidades. Então, assim, possibilidade tem, porque tem ponta solta em todo lugar, né? E a gente, dessas, saiu com menos de 10. Ou seja, são aquelas que vão fazer a diferença. E a gente aqui, ele falou isso para todo mundo ali, né, no comitê executivo, a gente aqui tem muita dificuldade de parar as coisas que não dão certo. A gente fica tentando, né, cada vez mais trazer e tentar e continua, sendo que a gente já sabe que aquilo lá não vai dar certo. Então a gente tem essa dificuldade. E aí, a partir do momento que se coloca isso em pauta, e isso fica claro dentro do direcionamento estratégico, isso para mim é a interpretação desses dados que você falou. Qual é a visão de prioridade que eu vou dar? Qual que é o trabalho que eu vou fazer efetivamente e eu vou liberando essa aposta ou esses investimentos devagar, claro, porque eu vou vendo ali em milestones, né, vou vendo em espaços como que eu vou crescer, mas eu consigo dar uma direção para onde a gente vai. E tá tudo bem se eu tentar uma iniciativa e não der certo, vai para outra, tá tudo certo. Mas mata o que não tá dando certo. Eu acrescentaria um ponto também, Mati, agora me colocando no lugar desses executivos e desses CEOs que estão ali na frente das corporações. Das 180 empresas que a gente trabalha, eu diria que umas 170, 165 são de capital aberto. Quando você é CEO de uma empresa de capital aberto, você tem que se preocupar muito com como o mercado vai perceber as suas ações e as suas iniciativas. E quando a gente fala de inovação, é uma aposta de longo prazo. E ao mesmo tempo que a inovação é uma aposta de longo prazo, a gente pode falar quanto tempo demora uma empresa que a gente investe no seed até um exit? 7 anos, no mínimo, 5 se você der muita sorte. As pessoas não ficam nessas cadeiras por todo esse tempo numa empresa de capital aberto. Elas ficam 2, 3 anos. E elas podem sair antes se elas gerarem alguma instabilidade quando a gente fala de core business. Então, acho que essa coragem, ela vem um pouco de uma necessidade de agradar esses acionistas. Então, o quanto que eu consigo garantir aqui que está tudo bem, passar uma imagem de segurança para o mercado, e ao mesmo tempo sabendo que eu tenho que gerar resultado nesses 3 anos que eu estou aqui para ganhar meu nome e para ir ou para uma outra cadeira de CEO, ou se eu for um diretor ou um gerente, para eu ser promovido dentro da organização. Exato. Então, por isso, são poucas pessoas que compram desafios de longo prazo. E aí, quando essas pessoas compram um desafio de longo prazo, não dá tempo desse longo prazo se provar. Porque Pinterest está falando que eu tenho bom gosto aqui. Não dá tempo desse longo prazo se provar, porque muitas vezes, quando vem uma nova pessoa para essa cadeira, ela não dá continuidade ao que a pessoa anterior fez. Não dá. Muito pelo contrário, ela quer colocar a sua marca no curto prazo. E eu acho que tem um elemento, né? Quando a gente faz investimento em venture capital, a gente fala que tem a J-curve, né? Ou seja, o portfólio primeiro perde valor, ele vira negativo para depois virar positivo, né? Porque eu estou investindo e tem essa curva. Então, por exemplo, a próxima pessoa pode pegar no ponto inferior da J-curve e falar isso não está funcionando e matar
né? Uma curva que vai... Porque no final do dia não é o progresso de vendas que a gente quer ver quando a gente fala de inovação, é o progresso de aprendizado empilhado em cima de aprendizado, né? E é muito difícil a gente ter essa visibilidade. E eu não censuro esses executivos porque... não, e a cobrança é muito em cima do curto prazo e é muito difícil eu tomar uma decisão mais longa, né? E com um pool de conselheiros que cresceram e desenvolveram suas carreiras num mercado Fazendo muito isso. estável. Mas um mercado muito estável, porque pouca coisa mudava, né? E acho que é aí que eu queria começar a entrar. A gente está vivendo o maior ponto de inflexão, provavelmente, que a gente vai viver nas nossas vidas em negócios, né? É um negócio que quem estuda como a gente, né? A gente tem N discussões, a gente fica apavorado, né? Apavorado, empolgadíssimo, né? Porque tem muita coisa que é acontecendo, mas apavorado porque o grau de mudança é muito grande, né? E aí quando a gente traduz isso, quando a gente pega, legal, eu acho que o mercado tem sempre uma tendência a pasteurizar aquilo de um jeito que não conduz para o resultado. Vou dar um exemplo. Transformação digital. Todo mundo deveria fazer transformação digital. Ficamos batendo anos e anos, uma década. Que empresa agora alterou significativamente a sua curva de crescimento? Sua marca? Exatamente. Não houve um impacto no bottom line e do crescimento das empresas da transformação digital. Quando a gente olha o AI, todo mundo fala, não, AI. Aí, como a gente não entende do AI, vou botar o meu pessoal para treinar, para fazer prompt, eu vou, sabe, eu começo a fazer um uso daquela coisa que é uma tendência que realmente vai impactar, mas é um uso que não move a agulha. Superficial. Né? Como que a gente poderia pensar de um jeito a realmente desenvolver ações na direção da construção de valor para a empresa nesse cenário? Eu acho que o grande desafio da empresa agora, em que todas estão em zona de defesa, não dá para falar que hoje temos empresas em estratégia de ataque. Fora OpenAI, Microsoft... Mesmo a Microsoft... estão sendo alvejadas agora, Exato. Né? É verdade. Todos estamos. E essa zona de defesa vai aumentar ainda mais. Como que as empresas conseguem gerar prontidão para fazer mudança nessa defesa? É quase como se você fosse... Agora que eu fui no futebol... Eu aprendi que não existe uma camiseta do Maracanã, a camiseta você pega do time. Então, isso foi um aprendizado grande. É um importante aprendizado. Eu acho que aqui a gente tem que pensar qual que é a tática de jogo. Porque as empresas, elas sempre têm a mesma formação do time, né? É como se a gente tivesse essas pessoas estão na defesa, essas estão no ataque, e é isso. Não sei as posições, tá? Eu só sei que a camiseta é do time. Só que mudou o jogo, né? E aí, as empresas precisam ter um treinador, ou elas precisam ter estruturas dentro dela que permitam mudar as posições dos jogadores à medida que o jogo muda, porque o jogo vai mudar o tempo todo. Então, eu acho que o primeiro foco é como que essas empresas geram prontidão. O segundo ponto você até falou, muitas empresas ainda não estão prontas para trabalhar com AI, por exemplo. Não estão prontas porque elas não sabem fazer um processo básico. O processo passa por 15 gates de aprovação para no final ser negado e ter que ser recomeçado. Então, como que as empresas geram de fato, enxugam esses processos? E 3, existem muitas cadeiras, e eu vou falar um pouco polêmico, que não deveriam existir na maioria das empresas. E não vão existir. Não vão, mas mesmo sem AI, elas não precisam existir. Porque são cadeiras que são meramente processuais. A gente fez uma análise recentemente, e 1% da receita líquida de uma empresa de farma, por exemplo, ela poderia ser ganha extra apenas trabalhando eficiência em governança. Imagina quando a gente olha para todos esses processos dessa gama de intersecções que existe no negócio, né? Então, eu acho que as empresas têm que trabalhar nisso, elas têm que trabalhar em desenvolvimento de pessoas, sim, muito mais do que 7%, e é um desenvolvimento muito diferente. Eu olharia para a quebra da visão de pipeline de liderança, em que a gente cresce à medida que a nossa hierarquia, em que poxa, só um líder de negócio pensa mesmo em ecossistema, pensa mesmo em negócio. Não dá. A gente precisa que todo mundo que ocupa uma cadeira de liderança pense em negócios, entenda o negócio que a gente está ocupando, e poucas pessoas de fato entendem, e trabalhar um pouco essa visão intersetorial, assim. É um ponto que eu acho que a gente já falou num podcast
passado. Qual que é a semelhança entre a Vibra e a Natura? Quando você olha no primeiro momento, não existe nenhuma. Mas quando você começa a entender o modelo de negócio, as intersecções, o controle da venda na mão de um terceiro, que não é contratado da empresa, você começa a ver que tem muitas ações que são parecidas. Então, esse aprendizado intersetorial também pode ser um momento para você parar de fazer benchmarking com outro, porque aí vira uma competição bem dentro do jogo. Com o teu par do setor, né? E como que você aprende num outro jogo alguma técnica que pode te alavancar? E cria um futevôlei, por exemplo, né? Isso é tão óbvio, né? Olhar para o lado, buscar referências em outros lugares, e a gente não faz, a gente fica obcecado pelo concorrente, né, óbvio, né, do nosso lado. Mas tu falou de capacitação aqui, né, e obviamente a cultura está no centro de tudo isso que a gente está falando, né? A partir do momento que eu sei executar, eu tenho conhecimento para entender o que AI de fato vai impactar. E não só AI, né? A gente está falando de AI, mas tem N tendências simultâneas que estão acontecendo. Como trabalhar isso, né? Dentro da nossa pesquisa aqui, Mati, a gente colocou aqui teve uma mudança, né, em relação de 2023 para 2024, em relação à cultura. Comenta um pouquinho, Mati, em relação a como que as empresas estão mudando a percepção e talvez corroborando um pouco mais isso que a Milena está falando. Antes de eu começar a resposta, o bom e o ruim de colocar eu, Milena e Pedro no mesmo podcast, no mesmo episódio, é porque a gente mostra o lado bonito, mas a gente também mostra o lado que não é tão bonito assim. Que acho que é um desserviço a quem está assistindo a gente, ou ouvindo a gente, né, não entender as problemáticas que acontecem, né? E aí, se a gente pensa nessa mesma visão de cultura, a gente pode falar, inclusive, de uma mentalidade, né, que ela é pautada em como que eu ensino essas pessoas, por exemplo, quando elas vão trabalhando, a cuidar de outras pessoas, né? Como que eu ensino esse pipeline de liderança que a Milena comentou, que é um suprassumo ali de como a gente desenvolve empresas como conhecimento, como que eu faço isso acontecer, sendo que já não existe mais especificidade e especialidade que caiba 100% para mim. Então, se eu estou no setor do aço, é dado que eu tenho que entender de aço, ponto. E aí eu tenho que entender de todo o resto, eu tenho que entender de muitos outros mercados. O cross-industry, ele não é muito bem elaborado nas empresas. Eu estou sempre focado no meu, eu olho para o meu concorrente, eu vou jogar um jogo que não vai dar certo, que a gente falou agora. Então, como que a gente trabalha esse nível, né? A gente tem que trabalhar trazendo um conhecimento que é menos um conhecimento geral, e ele é um conhecimento que é aqueles conhecimentos que a gente replica, né? Em treinamentos, tudo mais, os replicadores, e a gente vai para uma linha de conhecimento que ele é temático específico. Então, eu começo a treinar quais são as habilidades lá para frente, né? Quando a gente fala de reskilling, upskilling, né? Que as empresas de desenvolvimento falam tanto, não é eu repensar apenas o pipeline de liderança, é eu trazer níveis de conhecimento técnico, níveis de conhecimento de negócio, de uma amplitude gigantesca que existe no mundo para a gente conseguir ter um pensamento diferente. Para a gente conseguir olhar para, beleza, eu sou a Vibra, eu sou a Natura, e a gente tem muita semelhança. O que eu aprendo ali, o que eu trago para cá? E aí, ao invés de eu olhar para um concorrente direto, por exemplo, não é necessariamente essa questão. Às vezes a pessoa está fazendo uma inovação legal no nosso concorrente, mas às vezes é só marketing. Às vezes não necessariamente você tem ali algo realmente que vai pautar o futuro. E aí vem uma segunda parte, né, que eu estou falando de cultura, mas vem uma segunda parte, que é como eu projeto o futuro agora. Nos modelos financeiros a gente faz um VPL, né? Eu jogo o valor lá na frente e trago o presente líquido. A gente tem que pensar numa lógica muito parecida. A gente chama isso de foresight. A gente joga esses domínios, né? Um domínio de AI, a gente joga um domínio de energia livre, etc. A gente joga esses domínios lá para frente, entende o que pode acontecer, como pode impactar, e aí a gente faz uma engenharia reversa. Ao entender a engenharia reversa, chegando no valor de agora, né, como estamos hoje, eu consigo entender se a minha estrutura está pronta ou não. E aí, nesse diagnóstico, é a melhor coisa que a gente faz. Minha estrutura não está pronta, quais são os capabilities que eu preciso? Quais são os recursos? E aí, a partir disso, eu começo a construir de um jeito que eu não sei os cenários futuros, né, a gente está projetando, né, se a gente soubesse exatamente o que vai acontecer, seria maravilhoso, mas a gente não sabe. Mas projetando 4, 5, 6 cenários, eu consigo criar uma estratégia de jogo que se amanhã eu tiver que fazer gol com a mão, eu consigo criar o handball, ao invés do futebol. E aí a gente consegue manejar o time. Total.
Eu acho que a gente está se deparando aqui com uma mudança que ninguém está muito preparado e também ninguém tem muita resposta, né? Exatamente do que fazer, mas a gente sabe que a gente tem que testar abordagens novas e a gente tem que preparar a equipe para ser responsiva ao que vai acontecer no mercado, né? Então, acho que esse é o recado aqui que a gente está vendo. Eu acho que, olhando a pesquisa, eu não vejo ainda um senso de urgência nessa direção, né? Não há ainda, né? Talvez alguns setores, talvez, né? Mas generalizado há uma falta de senso de urgência para mudar. E se eu fosse apostar, eu diria que o ano que vem, na nossa pesquisa, a gente vai conseguir pescar um certo frisson e uma repriorização muito maior nessa direção, porque esse ano a gente ainda vai ver muita coisa acontecer, né? A gente já vai ver o GPT-5, a gente vai ver muitas coisas lançando e o impacto imediato que a gente vai ver isso em vários setores vai trazer à tona vários pontos aí para as empresas, né? Então acho que isso que fica, assim, talvez para mim, né? Deixo para vocês aqui colocarem a impressão final de vocês aí da pesquisa, Mil. O que tu tira? Eu acho que eu tenho um momento de preocupação, porque mesmo as empresas mais inovadoras brasileiras já estão atrasadas. Uhum. Então, eu tenho muita preocupação com o ecossistema empresarial brasileiro, com a certamente. economia brasileira nos próximos anos, e com como essas empresas vão conseguir competir com toda a concorrência global que vai vir fortíssima, já vem, mas vai vir ainda mais. Não vai mais ter barreira nenhuma de linguagem, de nada, né? E o quanto que a gente está acomodado no nosso status quo, na nossa estrutura ainda protegida, o Brasil ainda é muito protegido, muito. E o quanto que isso não pode ser negativo para frente. Então, acho que para as empresas que estão ouvindo a gente, o que eu diria é, cara, já estamos atrasados. Vamos acelerar, e aí não é, 6 meses, 1 ano para tomar a decisão de acelerar, mas como você começa hoje e todos os dias pensar em como que você consegue capturar a oportunidade de forma mais rápida, gerar sinergias de forma mais rápida e quebrar essa mentalidade de que precisa ser tudo dentro de casa, nos processos de casa e sem grandes movimentações. Eu acho que a política da nossa cultura brasileira mesmo gera uma política corporativa muito forte, né? A gente tem uma cultura bem política, se isso fosse nos Estados Unidos a gente não estaria tendo essa conversa, e a política corporativa é uma grande barreira quando a gente fala de garantir essa velocidade. Então, pensem em como quebrar essas barreiras, quebrar essa política, porque senão, daqui a uns 5 anos a gente vai estar vivendo um momento econômico muito mais complicado do que a gente. Fala aí, Mati, o que você tira da pesquisa? Olha, para mim é dicotômico pra caramba. Por um lado, eu fico muito feliz dos avanços que a gente está vendo reportados, né? Tipo, mais empresas inovando, mais empresas colocando isso como pauta estratégica, enfim, mais gente sensibilizada para o que precisa mudar. Mas, por um outro lado, é dicotômico, porque à medida que eu estou falando que eu estou evoluindo, eu também tenho medo de mudar. E aí, muitas empresas estão só na ansiedade. É assim que eu traduzo. Eu estou na ansiedade, eu não sei o que vai acontecer. E aí eu tô aqui esperando, o que vai acontecer, Só que na hora que eu ver, já foi, né? Na hora que a gente olhar, cara, isso já vai ser, a gente já vai ter perdido o timing. A Milena falou muito bem, a gente já tá atrasado, né? O estar atrasado não é para gerar ansiedade em quem tá ouvindo a gente. O estar atrasado é um wake-up call, gente, acorda, vamos, né? A gente precisa efetivamente ter uma estratégia que tá conectada, a gente precisa conseguir levar isso de cabo a rabo na empresa, né, com todo mundo comprado, não é só uma pessoa, um departamento, uma área de inovação, não, todo mundo tem que estar comprado, com isso todo mundo tem que saber. Se a gente já tinha mudanças acontecendo de formas rápidas, o que a gente passa a ver agora são ciclos de mudança muito mais rápidos, é exponencial, da mesma forma que a curva de Moore lá mostra pra gente a tecnologia, vão ser as mudanças. Então, ao invés da gente continuar pensando que inovação é uma área marketing, que vai mostrar e que vai fazer diferente, que vai gerar projeto e tudo mais, a gente tem que pensar em movimentos transformacionais nas empresas. Eu tenho que transformar minha cultura, eu tenho que transformar meus sistemas de gestão, eu tenho que transformar meus sistemas de informação, eu tenho que transformar minha organização, os meus negócios, os meus processos e também a minha digitalização. É um movimento transformacional, ele é mais longo do que um projeto que vai começar e terminar esse ano. A gente tem que entender qual é o ponto que a gente quer chegar lá na frente. E aí sim a gente consegue, inclusive na pesquisa mostra muito isso, né? Minha estratégia, liderança comprada visionária, etc.
gente, acorda, né? Vamos olhar lá para frente e vamos entender aonde a gente quer se transformar. E comece os ciclos. Comece pequeno, mas vai fazendo o ciclo de transformação sem perder a visão de onde você quer chegar. Boa. Muito bom. Então, já chegando aqui no fim, acho que tem vários insights para quem está nos ouvindo, né? Acho que a gente consegue tirar várias informações, eu acho que cabe uma reflexão, cabe ler a pesquisa, baixar e refletir sobre isso e repriorizar, né? Ou priorizar aí o foco de atuação. E dito isso, agradeço, Milena Fonseca, obrigado aí pela sua participação agora aqui ao vivo do meu lado, né? Muito legal. Obrigada, Pedro. Sempre bom estar aqui. Acho que foi um papo gostoso hoje. Foi divertido. E Matheus Quelhas, obrigado aí, cara. Valeu. Acho que trouxe algumas provocações aí para o pessoal. Isso aí, eu que agradeço você, Pedro, Milena, e todo mundo que está ouvindo a gente até o final desse episódio. A pesquisa está bem completa, tem muita informação, tem muita coisa, e dá para olhar para ela de uma forma bem estratégica de o que vocês vão fazer daqui para frente. Então, obrigado aí pelo convite, e aí eu vou estar pessoalmente com você mais daqui a pouco. Não hoje, mas mais daqui a pouco, logo. Boa, aguardamos ansiosos aí, Mate. Valeu! Se você gostou desse episódio, compartilhe com colegas nas redes sociais e não esqueça de marcar @Ace Ventures. E se quiser ir além desse papo, eu recomendo o episódio 232, onde eu converso também com a Milena e o Matheus sobre a expansão para novos mercados. Tem vários insights ali para quem está querendo capturar mercados adjacentes. Será que o seu negócio está pronto para expandir? Confere e depois me fala o que você achou. Até a próxima!